que segue ligado e acompanhando aqui o portal do Notícias Agrícolas. Estamos começando a edição desta quinta-feira do programa Realidades da Safra para a gente trazer informações do andamento do plantio da soja nas principais regiões produtoras, não só do Brasil, como da América Latina também, como a gente sempre gosta de pontuar por aqui. Bom, e claro que você pode participar do nosso programa, deixando aqui seus comentários no nosso chat do YouTube. Você pode destacar como que está o avanço da soja na sua localidade, se as condições climáticas estão favorecendo ou não o desenvolvimento dessas lavouras. É sempre muito importante ter a sua participação para a gente tornar cada vez mais esse programa a realidade e, claro, do campo ao redor do Brasil. E você também pode participar enviando as suas imagens, os seus vídeos da sua safra, da sua propriedade para o nosso WhatsApp, que é o 19997670241. Manda o seu nome, manda a cidade e o estado que você fala e, claro, os seus vídeos para a gente poder exibir ao longo da edição do programa Realidades da Safra. Tá certo? Passado todas essas informações, nós vamos para o nosso Entrevistas da Safra. E para a gente destacar sobre o avanço da soja, nós vamos até o Paraguai para a gente entender como está o desenvolvimento da safra de soja por lá, se as condições climáticas estão favorecendo ou não. E para isso a gente convidou a Esther Storch, ela é diretora e sócia da Dasagro, já está aqui com a gente. Esther, seja muito bem-vinda ao nosso site, ao programa Realidades da Safra. É sempre um prazer ter as suas informações. Bom dia, Letícia, bom dia a todos do Notícias Agrícola. Desculpa, Andressa, costume, né? Então, estamos aqui no momento de mudanças aí, né, no clima, e a soja do Paraguai tem tido aí uma evolução aí um pouco melhor agora nesses últimos dias, né, devido à melhora climática no sistema aqui, principalmente no que é na área agrícola aqui do Paraguai, né? Muitas chuvas aí em outubro, então a gente teve bastante chuva na região sul, né? E um pouquinho de atraso nas chuvas para a região norte do Paraguai. Então, a gente está tendo uma evolução agora um pouco mais dentro de um patamar esperado, né, pela soja, e o que a gente pode definir assim é dividir um pouco o Paraguai nessas duas regiões, né, a região centro-sul e a região centro-norte, né, a região centro-sul, o sul do estado aqui do departamento de Alto Paraná, Itapua, a região de Caçapá e Caguaçu tem sofrido um pouquinho mais com o desenvolvimento da soja, onde, por exemplo, as chuvas foram um pouco mais intensas, teve replantio em algumas áreas, algumas regiões aí com excesso hídrico e principalmente esse tempo fechado, né, que não contribuiu para o desenvolvimento, o crescimento da planta de uma maneira adequada no início desse período da etapa vegetativa da planta, né? Hoje a gente está aí com soja chegando aí a 60, 65 dias de plantio e ela está um pouco atrasada na questão de desenvolvimento produtivo. Ela já está aí numa fase já que deveria estar com um tamanho ideal, né? Não está no tamanho certo. Aí a última semana o clima melhorou um pouco e fecharam as fileiras, né? Deu ali um crescimento melhor para a soja, né? Uma evolução um pouco melhor, mas realmente aí ela ficou um pouquinho atrasada. Então a gente acredita ali que a gente tenha a gente não pode falar em quebra, né? Mas sim uma soja que ia ter uma produtividade melhor nessa região, ela vai acabar, principalmente a soja que foi plantada ali entre 10 e 17, 18 de setembro, ela ficou um pouco atrás no desenvolvimento, né, um pouco prejudicada, e vamos dizer assim, essa definição de produtividade, no potencial produtivo dela, vai estar um pouco afetado. A gente acredita aí que um 10% possa ter sido afetado nesse patamar. A gente olha assim e vê o que? Uns 60% da soja dessa região, entre 50% e 60%, foi plantado nessa janela, então a gente tem que ficar muito de olho em cima disso, né? O que isso vai representar lá no final.
Mas, assim, olhando por esse lado ali, também tem soja com 70 dias, né? Tem outras janelas de plantio 70 dias aí já um pouco atrasadas, né? Então, ela tá, a gente está vendo como é que é, um ciclo um pouco mais longo, né? Para essa evolução aí. E isso vai levar a soja a estender um pouco os dias dela, né? Em vez de uns 125 dias, que é normalmente esperado para essa região, vai acabar aí em 140 dias até terminar a etapa até chegar à fase de maturação, né? A gente acredita ali, então, que soja que estava esperada para o dia 10 de janeiro, ela cabe aí lá para o dia 25 de janeiro, então não vamos ter soja tão cedo. Inicialmente é essa a visão que a gente está tendo aqui, né? Ainda temos todo esse clima aí pela frente. E agora um pouco sobre a região norte, né? Região centro-norte do Paraguai, ali as chuvas chegaram um pouco mais tarde, então o plantio se deu, teve uma fase ali que plantou o norte, vamos olhar os estados, os departamentos dessa região ali, se a gente olha centro-norte do Paraguai, a gente está falando norte de Alto Paraná, que é o maior produtor, o maior departamento produtor do Paraguai, daí tem Canindeyú, e também temos a região de São Pedro e Amambai, né, que plantaram mais tarde ainda, que as chuvas lá para a região mais, o extremo norte, chegaram um pouco mais tarde. Mas a soja ali está evoluindo de uma maneira muito boa, então, claro, a temperatura baixa em todo o país ali é um pouquinho, como plantou um pouquinho mais tarde, já pegou uma fase um pouco melhor de clima, né? Então a gente está tendo uma evolução muito boa da soja ali, então um potencial muito bom. Não dá para dizer ainda se vamos ter recorde de safra esse ano. A gente acredita aqui da Sagro que não teríamos um ano de safra recorde, mas ali a gente espera boa produção. Essa vamos dizer, o pontapé inicial que a gente tem aqui a nível de produtividade e espera aí desses próximos dias aí de desenvolvimento da soja, né? Esther, pergunto para você, como que está a comercialização da soja no Paraguai? Aqui, conversando com os produtores brasileiros, a soja segue muito travada em função dos preços. Gostaria de entender se esse cenário é o mesmo ou é distinto para os produtores aí do Paraguai? Olha, o Paraguai, ele trabalha um pouco olhando sempre Chicago, né? O produtor paraguai gosta de fechar a soja dele, ou fixar a soja dele, quando ele vê aí um Chicago um pouco mais, porque a gente participa aqui, né, com Chicago, então, os momentos aí que a gente teve aí dessa volta, né, da China para comprar a soja norte-americana, então, que teve esse rally, vamos dizer, aí em Chicago, é, permitiu, né, ocasionou aí alguns momentos bem definidos aí para fixação de preço, né? Então, o produtor paraguaio que precisa vender, que normalmente ele vende a parte da soja no início, né, do plantio ali até o desenvolvimento inicial na fase vegetativa, ele vendeu. Essa soja foi comercializada dentro, acredito que assim, 80% dos produtores venderam uma parte da soja nesses períodos de bons preços. A gente está falando aí o que é bom preço, a gente é mais ou menos US$ 21 a saca, né? Mais ou menos isso foi um 21, chegou a operar um pouquinho mais, um 21,5. Algumas empresas tiveram aí alternativas de fixação para produtores que faziam troca de produtos, então foi aí um pouquinho mais, né? Foi melhorado. A gente acredita que aí, juntando isso agora, o produtor deu uma travada, mas a gente acredita que uns 12% da safra nova, né, esteja comercializada com preço já. E um 26% esteja de alguma maneira comprometida, né? Isso é um pouco menos, é a safra velha, né? A gente está com 98% comercializado, praticamente aí já sem muitos compradores, a nível nos portos já não tem praticamente empresas comprando, né? As trading já fecharam os programas, já estão se preparando aí para a safra nova, mas acredito que ainda tem aí um pouco de movimentação nesses próximos dias, principalmente as indústrias, para estender um pouco a cobertura, né, da moagem, porque a soja, como eu comentei,
não vai vir tão cedo a soja nova, então ainda vai ter empresas aí, traders que vão estar comprando essa soja disponível aí, que o Paraguai ainda tem alguma coisa. Agora, sobre a nova safra, o produtor, a gente acredita que vai fixar novamente uma hora que desenvolver um pouquinho mais a soja. A gente tem aí uns 10, 15 dias aí de janela, né, de desenvolvimento bom. A gente espera que o clima também melhore um pouco. A gente está com chuva novamente no Paraguai, então espera-se uma melhora nesse lado para que como é que é, a lavoura em si desenvolva um pouco mais e o produtor comece a vender. A gente acredita que vai ter uma janela boa ainda de comercialização, apesar de que a melhor janela dentro do que a gente esperava já aconteceu, né, para se comercializar. A gente está vendo aí que China, de repente, acaba não comprando toda a soja americana aqui, os americanos, o governo Trump tem anunciado, então isso também mostra que, voltando a comprar do Brasil, da América do Sul, e logo vai ter uma safra nova iniciando aqui, esse volume seja reduzido, né, que não se cumpra essa compra. Então, Chicago não deveria estar num patamar mais elevado. Isso não quer dizer que não tenhamos momentos propícios aí para comercialização. Hoje, o que está afetando e está muito travado aqui no Paraguai, a comercialização, é que o prêmio tem caído muito. Então, o prêmio hoje está muito negativo e o produtor não vende nesse prêmio. O próximo patamar de preço do produtor são US$ 22 a saca. Esse é o objetivo do produtor. Esperamos que aí o mercado se alinhe, né, nesse sentido, mas a gente está vendo que esses próximos meses aí vão ser bastante decisivos, né, para tomar essas decisões. A gente também acredita que o produtor não deixe tudo, né, e a gente orienta também a não deixar tudo para o momento de safra, né, que é um momento de pressão de preços, principalmente aí entrando grande safra na América do Sul novamente e ainda americana sem ser comercializada. Então, aí o produtor encontra mecanismos, né, para auxiliá-lo, né, numa melhora dos preços. Existem aí oportunidades em fechar Chicago sem fechar o prêmio, né? Existem essas oportunidades aqui dentro e a gente orienta o produtor também a olhar um pouco fora do que é o normal, né? O feijão com arroz, que é fechar Chicago e o prêmio. Então, existem alternativas que possam ajudá-lo a melhorar a sua equação, porque os custos já estão na lavoura, né? Já estão colocados. Então, realmente, o que tem que melhorar é o preço para ele, para essa margem se manter. E a produção, a gente ainda não sabe o que vai dar, a gente espera uma produção boa, mas esse é o cenário que a gente tem que estar olhando, né? Olha, Esther, eu agradeço suas informações, sempre muito valiosas, e claro que eu vou te convidar para voltar mais vezes aqui no nosso site. Andressa, é sempre um prazer estar aqui com vocês e a hora que vocês precisarem, estamos aqui para apoiar e compartilhar um pouco do que é o nosso dia a dia aqui do Paraguai. Muito obrigada e uma ótima quinta-feira. Eu que agradeço. Você acompanhou então a entrevista com a Esther Storch, ela que é diretora e sócio da Adasagro, pontuou sobre o balanço dessa safra de soja lá no Paraguai, que vem avançando, e algumas regiões aí estão mais preocupadas aí com as questões climáticas. Assim como no Brasil, a comercialização por lá está bastante travada. Agora a gente tem informações diretamente do campo, isso porque o Marilson Dorigon, ele que é produtor lá na região de Sertanópolis, no estado do Paraná, mandou aí um vídeo pra gente destacando como estão as lavouras de soja por lá. Vamos conferir o relato do Marilson e entender qual é esse cenário. Para começar o vídeo de hoje, tivemos dias muito difíceis aqui no sul do país, né? Com os temporais. Então, meus sentimentos a todas as pessoas que tiveram percas de danos em lavouras, em residências, casas, né? Mas principalmente as pessoas que perderam entes queridos aí no que aconteceu aí nesses tornados em todo o estado do Paraná, tempestades aí, né? Então, fica aí um forte abraço, que Deus abençoe cada um de vocês. E vamos lá pro vídeo.
Além de ter nascido mal nascida, a soja está morrendo. Literalmente morrendo nessa área. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Vim só dar uma olhada aqui no sítio São Pedro. A gente fez vídeo esses dias, não ia fazer um vídeo aqui novamente, né? Já mostrei as falhas para vocês, mostrei que ficou pouca população. E pessoal, mas é incrível, os pezinhos maiores, um monte tá morrendo. Olha aqui, ó. Eles estão murchando e morrendo. E aqui, ó, não é uma área igual a gente tava com medo daquelas áreas mais úmidas, né? Aqui é no meio do lote. Eu vim aqui para dar uma olhada, né, para ver se semana que vem eu venho fazer o limpa, né, para ver em que estágio que tava, se já estava em V3, indo para V4. Como eu falei no outro vídeo, o glifosato atrapalha a nodulação em soja antes do V4, então fazer uma aplicação depois, né, para não ter problema, e até pegar um Comor, né, até falei no outro vídeo também, a área que eu vou usar o Comoni, que é Comor, molibdênio, níquel, o outro eu vou usar só o Comor, mas eu fiz o vídeo antes dessa última chuva. Eu não sei se aqui também, se deu alguma chuva de pedra agora, porque tinha um ou outro pezinho, agora apareceu um monte furado as folhas, ó. Olha aqui. Né? Ou se foi o tatuzinho que fez isso. Mas esse negócio de mortandade, ainda aqui pro meio ainda tá um pouco melhor. Inclusive o pessoal da sementeira veio aqui hoje mais cedo. Aqui outro pezinho aqui que tá. Aqui ainda tá mais ou menos, mas ali pra cima tá assim, ó, fazendo isso aqui, ó. Ó. Murchando. Murchando e morrendo o pé. Uma população que já era baixa. Olha aqui. Olha aqui. Ó. Murchou. Morreu o pé. Que situação complicada, pessoal. Eu não sei, ó. Outro, ó. Olha aqui, 2 pés, um do lado do outro. Ó. Aqui foi uma área que eu comecei a plantar. Eu fiz 5 dias antes, eu fiz uma aplicação. Só para dar o limpa e com cumizinho. E glifosato. E entendeu? Não tem. É complicado, viu? Que situação. Que situação. Hoje já é dia 11. Olha aqui. Ó. 1, 2 pezinhos, 3 pezinhos, 4 pezinhos. Esse aqui também já vai. Ó, vai ficar com 2 metros sem pé nenhum. E aí o que eu faço? Já é dia 11 de novembro. É uma situação bem complicada nessa área, viu? Bem triste de ver. Como eu disse, ainda bem que nas outras áreas eu vou ter que ver se também está morrendo também, porque será que está acontecendo só com essa variedade? Eu não sei. Vou gravar em outra área também pra gente fazer uma comparação. Vou pegar uma área que está bem nascida, a gente ver se... Porque é o seguinte, né? Se você tem aí uma população 12, 11 pés por metro. Ó, aqui ó, tem umas linhas aqui que tá mais bem nascidas. Morre um pezinho ou outro. Tudo bem, mas onde já tem 8, 7 pezinho por metro morrendo, aí o que vai sobrar?
Olha. Isso aqui já dobrou. Olha. Olha aqui. Ó. Já era. E até no último vídeo tava bonitinho esses pezinhos, né? Tava bonitinho. Se eu tivesse feito qualquer aplicação aqui, eu já ia, né? Falar, foi algum problema da aplicação. Mas não foi feito. Vamos para outra área. Vim aqui na outra área, mesma variedade, também a CZ. E aqui não tem aqueles pés mortos. Muito difícil encontrar um pé morto. E olha que aqui foi feito para emergente, foi feito para Paxil. E não encontra pé morto. Depois foi feito flumezinho aqui também. Na segunda passada eu fiz o glufosinato com flumezinho. Aí tá os triozinhos. Tem uma parte que foi mexida, tem uma parte que não foi, né? Inclusive na parte mexida ela tá mais bonita de onde não mexeu. Isso aí é sempre assim, né? A saída fica mais bonita. Uma coisa que eu notei, mesmo com o Paxil, não morreu totalmente as bulvas, mesmo sequencial e tal, não morreu. Aí, ó. Não tem pé morto, né? Por enquanto também, né? Vamos dar uma olhada mais daqui uns dias também. Que essa aqui é um pouco mais nova que aquela. Questão de 4, 5 dias de diferença. Aqui é do dia 21 de outubro. E lá é dia... acho que é 16 e 17 de outubro, tá? Lá foi o primeiro plantio e aqui é o segundo plantio. Aqui onde é terra nova, né? Terra mexida. Agora tá na parte de baixo do sítio Santa Lúcia. A gente vê que tem muita sementeira já saindo, né? Bastante saindo. Mas olha, em questão de nascimento, olha que coisa mais linda. Ainda mais com o fim de tarde, fica mais bonita ainda as rosinhas, né? Olha que bonito aqui. Aí aqui que foi feito o Paxil, né? Depois foi feito o glufosinato com o glifosato e na sequencial. Então tem uns lugares que ficou muito bom. Um detalhe, né, pessoal, que até o milho que tá nascendo meio amarelinho, sabe? E na última também eu fiz um pouquinho de flumezinho. Junto com o glifosato e o glufosinato. Então deu uma seguradinha até nesse milho que tá nascendo aí, amareladinho. Mas eu destaco, né, a diferença que aqui não tem plantas mortas, lógico. Aqui é outra área, outro dia de plantio, outra variedade. Então, um outro manejo, não tem nem comparação. Isso pode ser lá naquela área, quase certeza que fungos de solo, alguma coisa assim, né? Que tá prejudicando aquela área. O pessoal aí ao fundo, o pessoal da Bayer, tá aqui acompanhando, onde eles fizeram um pré-emergente novo, que eles fizeram uma bandeirinha de testes, né? Eu até só mostrei num vídeo aí o quadrado onde estava instalado, né? E eles estão fazendo aí a análise deles. Não quero atrapalhar e depois a gente vai mostrando. Mostrar o local ali se nasceu bem nascido, questão de não ter segurado a soja e outra se segurou, como é pré-emergente, se segurou o picão, né? Se não nasceu o picão em volta. Quantos pés tem? 118. Aí 118 pés em 10 metros. Vitor Hugo contou. Você vê, né, a diferença. Aqui a gente não vê um pé morto. Pessoal, é a realidade. Lá começou mal e
e vai mal, né? Pelo que a gente está trocando uma ideia com muitas pessoas, deve ser fungo de solo. E aí é complicado, né? Mas fazer o que? Agora é esperar. E se morrer mais um pouco, semeadeira lavada, já tudo certinho. Não quero fazer replantio de maneira nenhuma, mas vamos ver como é que vai ficar também, né? Se for para perder, depois eu acabo não plantando milho safrinha e replanto soja, né? Mas aí você tem tudo de novo, né? Mas é isso aí. Você chegou até aqui, muito obrigado. Coloca nos comentários se está tendo problema de fungo, pode ser fitóptera, pode ser outras coisas, né? Lá não é uma parte, que nem eu disse coisas do vídeo, uma parte que tem muita umidade. Mas com o clima totalmente extremo e talvez o fungo tá naquela área e aqui não tem, né? Porque aqui também choveu bem, aqui também tem palhada, aqui também tem, só que talvez não tenha o fungo no solo aqui. Então tem muitas coisas. Acompanhe os canais parceiros na descrição do vídeo. Deixe seu like. E valeu, pessoal. Fui. Tchau, gente. Você acompanhou as informações direto do campo com o Marilson Dorigon, produtor lá da região de Sertanópolis, no estado do Paraná. Trouxe informações muito importantes, como que estão o desenvolvimento da safra de soja. É uma situação bem crítica e preocupante, já que em algumas áreas a soja está sendo bem penalizada. Bom, antes da gente prosseguir com o nosso programa, vamos para um rápido intervalo, mas na sequência a gente tem mais informações. E aí você, curte natureza? Gosta de aventura e de uma boa pescaria? Então vem comigo. O Pesca Aventura com Jango vai te levar para conhecer lugares maravilhosos, serra, morros, corredeiras e cachoeiras. E não é só isso, o Pantanal, a Amazônia. Esse é o nosso Brasil. Se você quer conhecer um pouco mais, fique ligado. Pesca Aventura com Jango. Moda country, moderna e sustentável. É na EcoPower Store, a primeira grife de energia solar do mundo. Empresa do grupo EcoPower, líder em soluções sustentáveis no Brasil. Você já pensou em ter sua marca aqui na programação da TV Notícias Agrícolas? Escaneie o QR Code e conheça as oportunidades. E olha, seguindo aqui com o programa Realidades da Safra desta quinta-feira, não é somente sobre soja que a gente traz informações, mas também sobre o café. A safra de café já começa com muitas preocupações, principalmente com as questões climáticas, e a gente foi entender todo esse cenário em entrevista com o Jonas Leme, que é engenheiro agrônomo e consultor na cafeicultura, vai trazer todos os detalhes de como as lavouras de café estão lidando com as condições climáticas desses últimos meses. Vamos conferir a entrevista que a Rafaela Ribeiro trouxe aqui no Notícias Agrícolas? Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Eu sou Rafaela Ribeiro e agora vamos falar um pouquinho então sobre o café, mais especificamente das lavouras do café, conversando com o engenheiro agrônomo e consultor em cafeicultura, Jonas Leme Ferraresto. Tudo bem, Jonas? Seja bem-vindo. Tudo bem, Rafaela. Obrigado pelo convite. Jonas, eu queria então que a gente atualizasse quem está nos acompanhando, né? A gente já vem um tempo aí falando sobre a preocupação mesmo aí com o potencial produtivo da próxima safra, né? O quanto aí, novamente, a gente está tendo aí uma florada bem conturbada, né? Então, como que está esse cenário, né? Como que estão, então, as condições aí dessa florada e das lavouras? Então, Rafa, os últimos tempos a gente tem tido essa oscilação entre chuva e períodos sem chuva, depois volta a chover, daí esfria, depois esquenta, né? A fisiologia da planta, que é como ela responde a estímulos ambientais, às vezes fica meio confusa realmente, né? Mas durante o verão, essas chuvas, até o momento que a gente está tendo, elas têm contribuído mais do que prejudicado, mesmo a gente tendo alguns períodos que a gente passa, às vezes uma semana ou um pouco de tempo sem chuva, né?
a chuva acumulada até agora tem sido interessante na maior parte das regiões de arábica, né? E canéfora também, né? A gente tem aí lavouras de canéfora que até o momento, que são Conilon, né? Principalmente Conilon do Espírito Santo, que tem corrido bem a parte climática por lá também. A questão é mais assim, que tipo de florada a gente vai carregar até a colheita, que é o que mais preocupa. A gente teve praticamente, na maior parte das regiões, 3 floradas mais significativas, né? Uma mais precoce, uma intermediária, uma um pouquinho mais tardia, e cada região o pegamento foi diferente, né? Eu circulo por diferentes regiões de São Paulo e Minas Gerais, então teve regiões que a primeira florada foi mais interessante, teve melhor pegamento, tal. Tem regiões que a primeira florada nem aconteceu direito, e a gente teve essa segunda que foi mais interessante, tal. Mas o café ele está respondendo positivamente até o momento desse potencial produtivo que a gente tem, né? Que é um potencial que não é tão grande, mas é mais interessante até o momento do que a gente teve nos últimos 2 anos. E isso está dando vigor, as lavouras estão crescendo bem, né? Não estão num estado que a gente gostaria que ela estivesse, porque muitas lavouras estão ainda em recuperação de folhagem, né, daquela desfolha que a gente teve durante o período que se passou anterior ao começo do início das chuvas, mas está numa situação melhor do que a gente viu aí nos últimos anos. E Jonas, também com relação a essa questão das múltiplas floradas, né, como você mesmo comentou, o quanto isso também pode prejudicar, vamos dizer assim, a qualidade, né, desse grão, porque a gente sabe que essas múltiplas floradas podem trazer diferentes fases de maturação a esse grão, né, na hora da colheita, né, então quanto isso afeta, de certa forma, a qualidade? Sim, o problema das múltiplas floradas, que é uma realidade do café brasileiro, sempre foi, né, a gente não tem uma florada muito bem sincronizada, com raras exceções, mas a maior parte do ciclo a gente sempre tem essas floradas mistas. Isso dificulta, hoje é um ponto que se pensa mais dentro da lavoura de café, porque a qualidade se tornou um ponto importante da cafeicultura brasileira, que há 20 anos atrás não era, né? Era importante produzir muito café, a qualidade não era um fator muito importante, mas isso tem mudado, vem mudando, né, ao longo desses 20 anos, e o produtor começou a ficar mais atento a essa questão de colher o fruto no ponto mais maduro, né, onde a média de frutos está mais madura, né, que a gente não tem capacidade operacional de fazer uma colheita seletiva, tanto pela questão de mão de obra como uma questão de custo, na maior parte das áreas de produção de café. Então, para esse produtor que está visando a produção de cafés finos, cafés especiais, cafés com maior qualidade, a florada múltipla sempre é uma questão preocupante na hora de colher. Para esse produtor, ele tem que tentar ainda usar essa estratégia, buscar aquele ponto onde a maturação a média da maturação da lavoura está melhor e entrar o processo de colheita para poder fazer a seleção. Mas realmente a múltipla, essas floradas diversas, elas acabam prejudicando um pouco quem trabalha com colheitas, com café muito finos, cafés de qualidade, e também prejudica um pouco a média de peso desse café, né? O café mais verde, quando você entra colhendo e você teve uma florada muito tardia naquele ciclo, aquele café ainda vai ser colhido um pouco verde lá na frente. Ele tem o desenvolvimento da semente, ainda ele não está completo, então ele é um pouco mais leve e você perde um pouco de peso final na sua colheita. Mas o produtor sempre tem que pôr na balança. Espero esse café chegar na maturação e ser mais pesado, né, aumentar meu rendimento, ou vou arriscar deixar um pouco de café cair no chão, porque a primeira florada já está pronta, praticamente seca no pé. É uma decisão muito difícil que todo ano o produtor brasileiro está aprendendo a tomar para ver, perco qualidade, diminuo varrição, ganho peso, sempre tem esse ponto aí que não é muito fácil decidir, não.
Com relação também a essas questões climáticas, né, tivemos novamente, né, aí uma chuva de granizo significativa, né, atingindo várias áreas aqui, né, produtoras no Brasil. O quanto isso, Jonas, prejudica mesmo essa fase, né, vamos dizer assim, da florada, né? Qual é o impacto mesmo, então, de um episódio como esse aí, na questão mesmo do pegamento, vamos dizer assim, né, do desenvolvimento do que tem ainda para vir dentro das lavouras? As chuvas de pedra e a geada, na maior parte das vezes, a gente tem visto como problemas localizados em algumas regiões, né? Mas que para esses produtores acabam criando um impacto financeiro muito significativo. Porque uma lavoura que vem de um desenvolvimento, que teve uma florada ok, e estava vindo bem, ela sofrendo uma chuva de granizo, ela acaba tendo a desfolha, que prejudica o desenvolvimento desses frutos que ficaram na planta. Parte dos frutos, eles acabam sendo perdidos para a chuva de granizo, que impacta eles e derruba no chão. Alguns são impactados e acabam não se desenvolvendo direito e também futuramente caem no chão, além de você abrir uma porta para principalmente doenças, né, fúngicas e bacterianas que podem entrar nesse café, né? Então, esses produtores dessas regiões onde teve esse impacto da chuva de granizo, ele tem que praticamente entrar no dia seguinte fazendo intervenção sanitária na área, né, com os produtos recomendados pelo seu técnico e pelo seu agrônomo, para tentar preservar ao máximo que for possível daquela lavoura. Porque nesse momento, uma chuva de pedra tardia, ela já não permite tanto manejo, né? Não dá mais tempo de podar essa lavoura agora, né? É muito tardio. Então, você vai ter que levar uma lavoura, mesmo problemática e mesmo com uma produção ruim, até lá na frente colher o que for possível, né? E daí depois ver se você vai podar ou não. Mas o mais importante é ficar atento a esses tratos fitossanitários para essas lavouras impactadas por granizo. Você comentou também a questão, né, que teoricamente, né, a princípio as lavouras já estão um pouquinho mais aí, vamos dizer assim, abastecidos de água, né, comparada principalmente que a gente teve no final do ano passado, né, podemos assim dizer que a gente teve chuvas em períodos aí que foram cruciais. Mas até o final da semana a gente tem estimativa aí de altas temperaturas e mais um período seco. Como que fica então, Jonas, né, na sua visão, do seu conhecimento mesmo, a preocupação com relação ao clima, né? Como que deve o clima agir para contribuir cada vez mais aí para esse pegamento da próxima safra? O que a gente tem como analista de climático para campo, né? A gente leva sempre em consideração qual é a reserva daquele solo, né? O solo é uma caixa d'água onde ele consegue armazenar uma certa quantidade de água até a chuva. E essa caixa d'água ela vai sendo gasta ao longo do período, né? Seja semanas, meses, conforme as condições climáticas. Por exemplo, temperaturas mais altas aumentam a transpiração da planta, né? Aumentam a evaporação de água no solo, né? Evapotranspiração, que a gente chama. Isso consome essa caixa d'água mais rápido, até um ponto que, quando essa caixa d'água, vamos por assim, está quase no fim, a planta tem uma dificuldade grande em extrair essa água, mesmo ela reservada no solo. E essa quantidade de água também, essa caixa d'água tem limite, que dependendo do seu tipo de solo. Então, mesmo que durante um período o produtor tenha recebido aí 200 milímetros de chuva e depois pare de chover, o solo dele provavelmente não vai armazenar todos esses 200 milímetros. Ele vai armazenar 50, 60, talvez 90 milímetros, dependendo da textura do solo. E essa água armazenada vai sendo gasta. Então, quando a gente vê esses períodos de estiagem, onde a planta diminui a transpiração e entra em algum tipo de estresse, você diminui a quantidade de energia, carboidratos, nutrientes que circulam nessa planta, o que compromete parcialmente o desenvolvimento da safra que vai ser colhida ano que vem e da safra que vai ser colhida daqui 2 anos. É sempre importante lembrar
que o café está se preparando para 2 safras sempre ao mesmo tempo, né? Uma onde os frutinhos estão crescendo lá, que a gente vê, e a outra que é onde as guias, ramos, raízes e a planta, ela está se desenvolvendo nas guias que vão florescer, nos galhos, que vão florescer ano que vem. Então, quando a gente tem um período de estiagem, por qualquer motivo, reduz o crescimento da planta, ela fica mais lenta para crescer por causa de estresse, etc., você está perdendo em quantidade ou em desenvolvimento para 2 safras sempre, que às vezes até o mercado, conversando com vários agentes do mercado, em uma década de trabalho que eu tenho com café, é difícil que o mercado às vezes entenda, os agentes de mercado, quando tem uma seca, a gente não está mirando só numa safra que a gente vai colher ano que vem, mas sim daqui 2 anos. Então, sempre essas estiagens e secas, elas são hoje o fator de impacto mais complexo da cafeicultura, mas também da agricultura, né? Como se preparar para secas, porque elas atuam de forma mais global num cinturão, né, de produção, do que às vezes uma geada, um granizo que é mais localizado. Então, o impacto é mais global, né? Tanto que por isso que crescem sistemas de agricultura mais sustentável, que preservam mais água no solo, ou sistemas de irrigação mais modernos, que gastam menos água e são mais eficientes em suprir essa demanda que a planta tem, né? Então, em regiões que isso está ficando muito comum, essas questões de clima, é sempre o produtor ficar atento num futuro investimento em pensar nessas alternativas para deixar a sua lavoura mais resistente, vamos por assim, mais resiliente a esses solavancos climáticos que podem prejudicar 2 safras da sua produção. Num cenário ideal, vamos assim dizer, né, imaginando aí o clima perfeito, né, Jonas, que é difícil a gente ter de fato essa certeza, mas diante do seu entendimento, do seu conhecimento, do que você vem acompanhando, como que o clima então deveria se comportar aí nos próximos meses para garantir então essa segurança, né, aí tirar um pouco essa pressão e também apreensão, né, com relação ao potencial não só da próxima safra, mas também da que ainda vai estar por vir, né, em 2027? O importante a água hoje tem sido o fator mais importante da cafeicultura, e isso sempre estendendo para a agricultura, né? Mas para a cafeicultura, porque não é só chover, mas chover de forma distribuída, né? Em eventos climáticos extremos que a gente podem ocorrer ao longo do ciclo produtivo, você pode ter uma chuva de até 150 milímetros em um dia, né? Seria muita chuva, né? Chuvas de 100 milímetros ou próximas disso são até mais comuns em alguns eventos climáticos extremos. E se você pegar o volume de chuva que choveu naquele mês, parece que a chuva foi boa, né? Fala, nossa, choveu 100, 150 milímetros no mês, que é um volume ok para um mês de verão, porém, se ele não for bem distribuído ao longo do ciclo de produção daquele mês, não adianta você ter 150 milímetros seguidos de 20 milímetros sem chuva, que entra nesse ponto que eu falei, que o solo é uma caixa d'água e a reserva dele é limitada. Então, quando você enche ele de pouquinho, né? Então a planta gasta um pouco e chove lá 20, 10, 15 milímetros e ela volta. Daí passa um tempinho, chove mais 30, 40, 50 milímetros ao longo da semana. Ele vai distribuindo. Então, o cenário ideal é que a gente tenha chuvas, né, consideráveis, pelo menos até fevereiro e março, que são meses, principalmente até fevereiro, que é crucial que as chuvas sejam bem distribuídas e volumosas, que a planta está em desenvolvimento, os chumbinhos, os chumbões e o fruto, etc. E que a temperatura nunca exceda valores muito acima dos 26, 27 graus, onde o café já começa a sentir um pouco, né? Temperaturas acima dos 30 graus, a planta já começa a não funcionar direito, toda a questão fisiológica dela, né? Então, temperaturas mais amenas durante esse período são sempre favoráveis para o desenvolvimento do café, junto com essas chuvas bem distribuídas.
Jonas, a gente já vem há um tempo conversando, né? A gente sabe, obviamente, que o produtor está mais do que sabendo fazer a lição de casa, né? Mas, obviamente, diante de tantas incertezas climáticas e tantos desafios, muitas dúvidas surgem, né? Como você mesmo falou, agora não é o momento de fazer a poda, é o momento. Então, assim, quais são aquelas dicas mesmo aí para que o produtor possa olhar para a sua lavoura com mais atenção e mais cuidado? Novembro, para quem faz um manejo de solo mais tradicional, né? Produtores mais clássicos, produtores com nível tecnológico maior, ou com o manejo tradicional de cultivo, é o mês do uso dos produtos de solo, né? Para quem usa fungicida, inseticida, os micronutrientes que se podem ser aplicados via solo, boro, zinco, os condicionadores de solo, se eu posso chamar assim também, que são ácido úmico e fúvico, que você faz aquelas aplicações clássicas via drenche, que é um esguicho que você dá no solo, né? Agora é o período que os produtores fazem esses manejos, né? Que é um período que tem água no solo, a planta está num desenvolvimento interessante, que facilita a captura desses produtos para levar para dentro da planta, né? Esses produtos que nem inseticidas e fungicidas que são sistêmicos, que dão efeito tônico na planta. Então, quem faz esses manejos de solo, novembro é o mês recomendado. Então, tem que ficar esperto com o seu calendário para fazer as aplicações. Se você também está atrasado nos manejos de fertilização, né? Também colocar em dia, né? Novembro é o mês que tende a chover bem, que o solo está úmido normalmente, né? Então, é bom que tenha uma parte da fertilização programada, veja o seu calendário de aplicação junto com o seu técnico associado a essas questões climáticas, né? Qual é a tendência de chuva para o mês de novembro? Onde a gente vai ter mais chuva? Tal e tal. Ou produtos protetivos, né? Algum tipo de herbicida que necessita que o solo esteja úmido para ele fazer efeito naquele solo que um produtor mais tradicional usa também. E o mato controle, né? O controle de mato, né? Se está chovendo e tem calor, o mato cresce muito, muito rápido nessa época, tem luz do sol. Então você também não pode deixar que esse mato ele avance muito na propriedade. Da mesma maneira, você não pode deixar esse solo sem mato, né? A gente aprendeu isso ao longo dos anos, das décadas, né? Que o solo muito limpo é prejudicial para a lavoura de café, né? Você expõe ele à erosão, a uma série de problemas, lavagem de nutrientes. Então você tem que começar a pensar nesse controle de mato. Se você usa muito herbicida e deixa o seu solo muito pelado, que você faça roçadas e controle mais o mato na linha do café agora, né? O mato cresce muito, eu entendo que às vezes é difícil de controlar ele, mas que use artifícios de roçada para manter o seu solo coberto. E todos esses manejos de fertilidade que você faz em novembro, ele não se perca com a chuva lavando ele para fora da sua lavoura, né? Então, é um mês crucial aí de muita atenção no campo. Maravilha. Jonas, agradeço mais uma vez a sua participação aqui com a gente. Você é sempre muito bem-vindo. Obrigado. Eu estou sempre feliz aqui em compartilhar um pouco desse conhecimento e ajudar os produtores a cada vez produzirem mais, de forma mais sustentável e melhor. Maravilha. Então, até uma próxima. Até. Tchau, tchau, Rafa. Tchau. Bom, é isso. Então, continue acompanhando aqui o Notícias Agrícolas. Logo mais, então, você vai ter aí também o fechamento do mercado, né? Hoje as bolsas aí, né, reagindo também a possível isenção, né, que Donald Trump está prometendo ao Brasil aí, né, com relação à taxação para o café, né, brasileiro. Ele já deu uma entrevista ontem, né, falando que possivelmente tirará algumas tarifas, mas ainda não passou aí certinho quais são os produtos. Então a bolsa está muito reativa a isso, né, principalmente de Nova York, com relação a essa especulação, a essa proposta aí, então aí, vamos dizer assim, do presidente americano de retirar de fato essa taxação, que vem já trazendo prejuízos aí ao setor cafeiro, não só aqui no Brasil, também como nos Estados Unidos, como a gente já mostrou várias vezes aqui no portal e também em vários boletins. E também
também a bolsa em Londres com o Robusta reagindo aí ao clima lá no Vietnã, né? Não é só o Brasil também que tem os problemas climáticos, né? O Vietnã passou aí um período de grande chuvas, né? Por conta de passagens de tufões por lá, que chegaram sim a atingir áreas cafeeiras, mas até então parece que não tivemos grandes estragos por lá. E a gente já também está noticiando há um tempo que o país, né, vem falando aí de uma grande safra, né, para esse ano. Então vamos seguir aí acompanhando tudo e trazendo sempre em primeira mão aqui para você. Então fique sempre ligado para estar sempre muito bem informado. Obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada. É isso aí, você conferiu as informações para o setor do café, especialmente para as lavouras, o desenvolvimento que é tão importante para, no momento ali da colheita do ano que vem, os produtores conseguirem boas produtividades. Bom, a gente vai encerrando a edição do Realidades da Safra desta quinta-feira, mas é claro que eu convido vocês a acompanharem mais informações ao longo da programação de hoje do Notícias Agrícolas, tá certo? Eu fico por aqui, mas você segue ligado no nosso site.